Submissão às autoridades. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui em 1 Samuel 24. Saul era um péssimo líder. Saul está perseguindo Davi, quer matar Davi, entra em uma caverna. Davi corta um pedacinho das vestes de Saul para mostrar, tá vendo? Eu tive a oportunidade de te matar, não o fiz. Mas diz o texto, 1 Samuel 24, 5. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. Na versão revista atualizada, sentiu o coração pesar. Eu falei que... E ele diz, olha, longe de mim ferir o ungido do Senhor. Falei que isso é usado muito para o mal. Mas agora vamos falar do lado positivo disso aqui. O que a gente vê na Bíblia, então, essa questão da autoridade? Vamos interpretar isso aqui à luz da Bíblia. O que a Bíblia declara sobre a questão da autoridade? Primeiro que em Romanos, Paulo fala que todo homem deve estar sujeito à autoridade, e aquele que resiste à autoridade, ele traz condenação sobre si mesmo. Então, primeiro, o que Paulo está dizendo? Primeiro, é uma condenação à anarquia. O que é a anarquia? É a ideia de que a autoridade não deve existir. Por exemplo, o comunismo pregava que com o avanço do comunismo, teria o socialismo e depois o comunismo, a ausência total de propriedade privada levaria à ideia de que levaria à exclusão do Estado, não seria mais necessário, a extinção do Estado, não seria mais necessário o Estado. Então, o projeto de Marx mesmo era não ter Estado, não ter autoridade. E o texto está dizendo que isso é errado. Então, a ideia de igrejas que não têm autoridade. Então, Paulo está dizendo, ó, a autoridade em si é ministro de Deus, ele diz, ó. A autoridade não há autoridade que não proceda de Deus. Então, a autoridade na escola, no Estado, vem de Deus. A função da autoridade. A função de autoridade em casa. O comunismo também é uma rebelião contra a autoridade masculina. A autoridade na igreja. Aqueles que pregam, não tem que ter pastor, ai, que bobeira. É uma bobeira isso aí. Enfim, esse é o primeiro sentido aqui. É um absurdo. É um absurdo. A Escritura está dizendo, então, que a autoridade, as funções de autoridade foram instituídas por Deus. Note como que a autoridade é uma coisa natural. Não dá para viver sem autoridade. Ontem mesmo tem feira aqui na minha cidade e eles contam que tem um fiscal lá. Porque às vezes a pessoa tem banca na feira para vender os seus produtos, capinha de celular, e as pessoas aumentam a feira, aumentam a banca para colocar mais produto. E aí então eles falando, olha, por isso que eu prefiro que os fiscais passem ali. É natural. Tem um monte de gente envolvida, o ser humano é mau. Ele quer buscar o que é melhor para ele. É necessário então ter leis. E quem vai fiscalizar essas leis tem que ser uma autoridade. Tá vendo? A questão da autoridade é uma questão natural. Não dá para viver sem autoridade. Você chega num prédio, pessoas que não creem em Deus. Só que cada apartamento tem uma família e cada um quer fazer de um jeito. Então, se não tiver uma lei para unificar aquilo, para pacificar aquilo, e uma autoridade para supervisionar aquilo, é uma bagunça. Então, tá vendo? É impressionante como que por conta dos maus líderes, que no caso de Saul, cria-se um repúdio à própria autoridade. E aí, isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Parte-se já de um pressuposto errado. Parte-se sempre do pressuposto de que a autoridade é uma coisa essencialmente ruim. Não é. Aqui o texto define como toda autoridade procede de Deus. E aquelas pessoas, elas não têm autoridade em si mesmas, como o pai, o pastor, mas eles são uma representação da autoridade divina. Então, eles não têm autoridade em si mesmos, eles estão aqui para seguir o que está na palavra de Deus. Mas eles são, sim, ministros de Deus. É impressionante. Quem resiste à autoridade traz condenação. Alguns exemplos. Na Bíblia, os irmãos de Moisés rebelaram contra Moisés, ficaram leprosos. Coré, Datã e Abirão se revoltaram também contra Moisés. Deus mandou que eles se reunissem com sua família e com seus filhos, crianças. Abriu um buraco e desceram mortos. Morreram, todo mundo. Então, olha que coisa. Ou seja, é um negócio... Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Então você vê a questão da autoridade como uma coisa boa. E é uma coisa tão boa que se fosse ruim a autoridade em si, Deus seria o pior dos seres, porque ele tem todo o poder em sua mão. Ele tem toda a autoridade em sua mão. É óbvio, essa autoridade de Jesus, principalmente, é vista, né, através do serviço, do amor dele por nós. Mas ele é a autoridade. Então, a gente tem que ter uma perspectiva correta em relação à autoridade. A Bíblia fala para rejeitarmos os falsos pastores, com certeza. Uma mulher que está apanhando não tem que ficar em casa. Mas a Bíblia fala, sim, sobre a liderança masculina.
sobre a liderança do pastor, a liderança dos pais em casa. E somos chamados a obedecer. Por quê? Porque é bom para nós. Nós somos malignos, somos pecadores, e as autoridades existem para o nosso bem, diz Paulo. Portanto, nós devemos ter uma perspectiva positiva. Por quê? Porque há em nós a rebeldia. E mesmo quando os pastores são bons, o pai é bom, há em nós uma rebeldia. E aí, obviamente, por conta da rebeldia que há em nós muitas vezes inventamos desculpa, como o Datan, Coré e Abirão inventaram, como Moisés. E o interessante é que Moisés estava errado, hein? E mesmo assim Deus amaldiçoou Miriam. O que Moisés tinha casado com uma mulher cuxita, ou seja, uma mulher não judia. Isso foi um erro absurdo. E por que mesmo assim Deus amaldiçoou Miriam? Provavelmente não é porque Deus estava protegendo o pecado de Moisés. Uma interpretação possível é: Moisés estava errado, mas Miriam era rebelde e sempre foi. Só estava esperando a oportunidade de manifestar aquela rebeldia. Então, talvez seja essa aí uma explicação. Espero estar certo. De qualquer maneira, nós vemos isso na Bíblia, a ideia de honrar o pai, de honrar a mãe, honrar os líderes, mesmo quando eles têm defeitos, porque é impossível, não tem como. Todo mundo erra. E como eu não estou falando aqui de uma pessoa que vive no erro, tá? Que vive no pecado. Não, mas mesmo bons líderes, eles erram, não tem como ser diferente. E às vezes erram de maneira horríveis, como Davi, por exemplo, era um baita de um homem de Deus e errou de maneiras horríveis algumas vezes. E mesmo assim, ele continuou ali. Então, nós devemos ter esse coração correto em relação às autoridades, ter um olhar positivo em relação à autoridade. E, obviamente, aqueles que são maus e que estão em contradição à palavra de Deus, eles podem ser rejeitados. Já falei disso na outra aula, no outro devocional. Mas a autoridade tem que ser vista como algo positivo e com um desejo As pessoas devem ter um desejo de submissão, porque eles são representantes de Deus aqui para nós. E aí, e pensando aqui, nesse caso de Davi, mais especificamente, para mim, Davi, você vê que Saul é completamente errado e ele falou, não vou fazer nada. Eu não acho que isso seja correto em relação, por exemplo, a pastores. Eles podem viver no pecado e ninguém pode falar nada. Porque mesmo Davi falou, né? Mostrei isso para vocês ontem. Agora, isso aqui me parece muito correto muito aplicável em relação aos pais. Como isso aqui tem muito a ver com os pais? Eu citei, enquanto pregava, o Terry Crews, que ele, acho que é assim, né, o nome dele. Ele é o pai do Todo Mundo, do Chris, lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Ele conta que o pai dele era terrível, batia na mãe dele sistematicamente. Um dia bateu com tanta força que quebrou os dentes da boca dela. E aí ele voltou, ele já era adulto, ele bateu nele, mas ele arrebentou com o pai. Ele disse assim: o que me motivou a bater foi a esperança de encontrar alguma satisfação, alguma libertação, mas não encontrei. É impressionante como, principalmente em se tratando de pai, tem pai que você já é adulto, casado, e o pai está atrapalhando seu casamento. É seu dever. Fala, pai, se o senhor fizer isso aqui de novo, aqui, o senhor não tem como entrar. Atrapalhando a educação do seu filho, por exemplo. Então você tem que falar. Tem que falar. Respeitosamente. Aí ele vai te xingar, e aí você fica quieto, ouve o xingamento. Mas isso é honrar. Você ouve o xingamento, ele fala, então eu vou te ajudar mais, tá bom? Porque você tem o dever de proteger o seu filho. Então isso acontece. Ou um pai que está atrapalhando a vida da sua esposa. É seu dever falar não. O inverso também, da esposa. E o pai, sei lá, seu pai tá fazendo bullying com seu marido, tá desrespeitando seu marido. Você tem que ser a primeira a falar. O marido também pode, ele é o chefe da casa, então ele fala, ó, não aceito isso aqui na minha casa, vaza. Mas a mulher deveria ser a primeira, poderia ser a primeira a falar também. E, então, vão ser xingados, aí fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Né? Deixa que Deus julgue, como no caso aqui de Davi. Deixa que Deus julgue. É impressionante como que... Você vê, né, o próprio exemplo aqui desse cara. Ele bateu no pai e não adiantou nada. Né? Ele não encontrou a paz que ele procurava. Porque é antinatural desonrar o pai. É natural. Seu pai te coloca numa situação difícil, você vai embora. Fica longe. Mas eu acredito nisso mesmo. Mas, sabe, às vezes o pai é maluco, fala coisas pra gente, a gente fica quieto. Porque assim, a não ser se seu pai te diga, roube, aí não tem como. Mas se ele te insulta, e o seu pai te insultou, isso aí não afetou o evangelho, né? Isso aí não afetou a sua santidade, sua justiça. Então, isso aí eu acredito, a gente
Óbvio, pode ficar longe, porque se o cara faz isso o tempo todo, fica longe. Mas a gente pode aguentar, ficar em silêncio, como Jesus sofreu também em silêncio. Essa é uma maneira de honrar, né, e a autoridade com temor, principalmente em se tratando dos nossos pais, né? Então acredito que, porque não adianta, o pai é uma coisa, é diferente de tudo, né? O pai e a mãe é um tipo de relacionamento que é diferente de tudo, do pastor, do Estado, é uma coisa, é antinatural, né? Porque foi ele que te deu a vida, o pai e a mãe que te deram a vida, então é uma coisa diferente. Então o pai e a mãe é uma coisa que a gente tem que ter um respeito, assim, se não tiver nada de bom para falar do pai e da mãe, não fala nada. Não fala nada. Tem que ter um respeito profundo, é tipo Davi mesmo. É, sentir o coração bater pesado, com a leve manifestação de algum tipo de rebeldia. Deus me livre. Nem era a intenção de Davi, hein? Mesmo assim ele sentiu o coração bater. É o que a gente tem que ter em relação aos nossos pais. É isso que a gente tem que ter em relação aos nossos pais. Esse coração bem humilde. E aqui o exemplo é bem bom, porque Saul era um demônio. Saul era um demônio. Saul era um demônio. Então você não é, quando seu pai é muito ruim, você não é fraco quando você mesmo assim o honra, né? As pessoas dizem, você é um fraco, você... Não, não. Um pai terrível, você bater de frente com ele, isso qualquer um faz. Fazer o que Davi fez é que é para poucos. Então, eu acredito que é assim que a gente tem que, inclusive para ganhar os nossos pais para Jesus, quando a gente começa a querer achar que é melhor que eles, querer humilhá-los, e ao invés de pregar o evangelho, a gente está querendo humilhá-los. É eu que sei. Não funciona. Não funciona. Até para pregar para eles. Muitas vezes os filhos não ganham os pais por conta disso. Ah, tá vendo? O senhor não entende. Não é assim que se prega, de forma alguma. Não é assim. É com respeito máximo. Respeito máximo. É isso aí. Então tenha um coração correto, né, em relação às autoridades. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor, pedimos que o Senhor nos perdoe porque inúmeras vezes somos rebeldes e não estamos obedecendo a tua palavra, estamos resistindo às autoridades que o Senhor colocou sobre nós. Pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos dê um coração quebrantado e obediente, como é o teu coração, Jesus Cristo de Nazaré, que em tudo obedeceu. Ó Deus vivo e todo-poderoso, sê conosco. Te agradecemos por mais uma semana, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que o Senhor nos guarde onde quer que estejamos, em casa, na rua, no trabalho, que nós possamos glorificar o teu santo nome. Pai, abençoe a nossa vida, aquele que está angustiado hoje com algum problema, que o Senhor possa mudar a circunstância, mudar a pessoa. Faz alguma coisa, Pai. O Senhor sempre ouve o seu povo. Seja arrancando a montanha que está diante de nós ou nos fazendo escalá-la, mas alguma coisa o Senhor sempre faz quando nós clamamos a Ti. Clamamos a Ti para que a Tua bênção esteja sobre nós, abençoe nosso trabalho, abençoe tudo que estamos fazendo, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Até a próxima.